Estamos aí de volta com as nossas questões sobre o PAT aqui de Campinas. Vamos dar sequência de onde paramos. Estávamos na questão de número 17, tá legal? Então vamos lá. Vamos dar sequência aí ao nosso estudo. Em relação ao procedimento e processo em espécie, com base na Lei 13.104, assinale a alternativa incorreta. A impugnação do lançamento de tributo ou multa de natureza tributária tempestiva e conhecida instaura o processo administrativo tributário e suspende a exigibilidade do crédito nos limites da matéria impugnada. Perfeito. A impugnação formalizada pelo sujeito passivo ou seu representante legal, por escrito e devidamente instruída com os documentos em que se fundamentar, deverá ser protocolizada no prazo de 30 dias, contado de quando? Da notificação da exigência, tá legal? E aqui, quando fala da notificação da exigência, é contado da data em que ele se considerar notificado. Saibam disso, apesar da redação do dispositivo. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação, em virtude do agravamento da exigência inicial ou alteração da sua fundamentação legal, decorrente de decisão de primeira instância, o prazo para apresentação de nova impugnação começará a fluir a partir da data da notificação dessa decisão. Perfeito. As impugnações deverão ser apresentadas separadamente, uma para cada documento de formalização do crédito, sob pena de não serem conhecidas pela autoridade competente. Então, para cada lançamento, uma impugnação separada, ok? As impugnações, exceto se protocolizadas separadamente, poderão ser juntadas e decididas em expediente único se ocorrer conexão ou continência. O errinho está de fato na nossa alternativa E, já que aqui esse exceto deveria ser ainda que protocolizadas separadamente, tá? Então, mesmo que impugnadas e protocolizadas separadamente, que é o que deve acontecer de fato, caso haja conexão ou continência temática entre as matérias, poderão ser juntadas e decididas em expediente único, ou seja, uma faculdade da administração tributária. Perfeito? Então, essa questão está um pouco mais simplesinha, né? Só troca uma bobeirinha ali da lei, mas traz dispositivos importantes aqui do 33 ao 35.2, tá certo? Próxima questão, questão de número 18. A Lei 13.104 de 2007 prescreve algumas regras sobre a consulta em matéria tributária. Sobre tal assunto é o que? Incorreto afirmar. Vamos lá. Vamos ver as nossas alternativas aqui. Na pendência de consulta formulada pelo devedor, dentro do prazo legal para o pagamento do crédito, não incidirão juros de mora e aplicação de penalidade, ou outras medidas de garantia. Até aqui está perfeito. Nem atualizações monetárias? Não. Atualização monetária vai sim haver no caso de pendência de consulta. Gabarito da nossa questão, letra A. Vamos ver as demais. Não produzirá qualquer efeito, nem será conhecida a consulta formulada quando não descrever completa ou exatamente a matéria de fato a que se referir ou não contiver os elementos necessários à sua solução. Perfeito. Não são válidas as consultas abstratas, né? Uma mera consulta sobre uma dúvida ali que ele venha a ter sobre a legislação que não se aplique a um caso concreto que ele possua um determinado interesse, tá? Resposta será proferida por um órgão singular constituído pelo diretor do departamento responsável pela administração do tributo em questão e não admite recurso nem pedido de reconsideração. Beleza. A resposta dada à consulta pode ser modificada a qualquer tempo, também correto. A modificação dos critérios jurídicos anteriormente adotados somente produzirá efeitos a partir da ciência do consulente ou da vigência do ato normativo que os introduzir. Perfeito. Vamos confirmar o nosso gabarito. Letra A é o gabarito de fato, que mesmo nos casos de pendência de consulta formulada, incidirá a atualização monetária. Onde que está isso? 37.1.
não incidirão juros de mora e aplicação de penalidades ou outras medidas de garantia, sem prejuízo das atualizações monetárias, tá? Portanto, nossa alternativa A está incorreta. Vamos ver a próxima questão, questão de número 19. No que diz respeito à forma dos atos, de acordo com a Lei 13.104, assinale a incorreta. O processo de digitalização de documentos públicos e privados deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital. Perfeito isso. Além dos demais elementos específicos previstos em norma regulamentadora, o requerimento deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta e ser instruído com toda a documentação hábil a comprovação do alegado, sob pena de seu indeferimento. Perfeito. O pagamento não induz presunção de quitação integral do crédito tributário, valendo o recibo somente como prova do pagamento da importância nele consignada, continuando o sujeito passivo obrigado a satisfazer eventuais dívidas que venham a ser posteriormente apuradas. Perfeito. A desistência não invalida os atos praticados anteriormente, nem impede a autoridade administrativa de, no interesse da administração tributária, apreciar matéria de fato. Ok. Presume-se a desistência da impugnação do lançamento do recurso quando sobrevém pagamento do tributo contestado, desde que de forma integral. Isso aqui parece certo, né? Mas na verdade é esse desde que está errado. Então é quando o pagamento for integral ou parcial. Presume-se a desistência da impugnação do lançamento. Como a gente está procurando a incorreta, letra E, gabarito da questão. Confirmado aqui, letra E como nosso gabarito, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no nosso dispositivo 15, parágrafo 2º. Presume-se a desistência da impugnação do lançamento ou do recurso quando sobrevém pagamento do tributo contestado, ainda que parcial. Então, parcial integralmente, presume-se-á a desistência da impugnação do lançamento. Questão de número 20. No que diz respeito à restituição e compensação, e de acordo com a Lei 13.104, marque o item incorreto. Tá? Estamos procurando a questão errada com relação à restituição e compensação de crédito tributário. Eventuais descontos existentes em lei específica para o caso de pagamento à vista e em parcela única de crédito tributário, de débitos de natureza tributária e não tributária, escritos ou não de dívida, e de acordo para parcelamento serão considerados também no momento da compensação, para hipótese de extinção do valor do crédito, do débito ou de acordo correspondente. Certinho. Para os casos em que a importância a ser restituída for menor que o custo processual e administrativo, o diretor do Departamento de Controle e Arrecadação, preste atenção, né, em qual diretor a gente está falando aqui, o diretor do Departamento de Controle e Arrecadação, poderá determinar seu aproveitamento e lançamentos futuros, se houverem. No caso de não haver lançamento, tais valores vão ser restituídos em processo simplificado a ser instituído pela Secretaria de Finanças. A compensação de débitos inscritos na dívida ativa também poderá ser feita com créditos contra a fazenda do município e suas autarquias, oriundos de sentenças judiciais com precatórios pendentes de pagamento. Beleza. Não poderá ser objeto de compensação o crédito proveniente de cessão de crédito entre particulares. Aqui o errinho é só esse não, né? Já que poderá sim ser objeto de compensação o crédito proveniente de cessão entre particulares. Entende-se por crédito contra a fazenda do município e autarquias os valores devidos por força de precatório expedido, processado e registrado pelo tribunal competente. Também está certinho. Estamos procurando a incorreta. Letra D é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhadinha aí no comando que responde a essa questão. 52, parágrafo único. Poderá também ser objeto de compensação deste artigo o crédito proveniente de cessão de crédito entre particulares. Perfeito. Vamos aí para a nossa última questão aí da nossa bateria, tá? São princípios a serem observados no processo administrativo tributário e previstos de forma expressa na Lei 13.104, exceto,
Então, aqui que a gente está procurando aqui, a incorreta. Então, quais são esses princípios aí que devem ser observados no processo administrativo tributário? A audiência do interessado e sua acessibilidade aos elementos do expediente. Perfeito. Restrita instrução probatória. Incorreta, tá? Já que o princípio que está lá previsto é o da ampla instrução probatória. Estamos procurando a incorreta. A alternativa B, gabarito da questão 21. Princípio da motivação, princípio da celeridade e o da economia processual. Vamos dar uma olhadinha no dispositivo. Artigo 2º. Opa, tem mais uma questãozinha aqui, que eu vou deixar para o próximo bloquinho. Vamos dar só uma lidinha nesse artigo 2º. Sem prejuízo de outros direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal, o processo administrativo tributário será informado pelos princípios da audiência do interessado e de sua acessibilidade aos elementos do expediente, ampla instrução probatória, motivação, celeridade e economia processual. Beleza, vou terminando esse bloquinho por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais algumas questõezinhas. Até já já.